Nunca imaginei que as palavras da minha própria filha pudessem doer mais do que o dia em que enterrei meu marido. Mas ali estava eu, parada naquela praia de Porto Seguro, com a areia quente queimando meus pés, ouvindo minha filha Daniela gritar na frente de todos os turistas que eu era um estorvo, que velha como eu só estava atrapalhando. As pessoas ao redor pararam para olhar. Algumas com pena, outras desviando o olhar com constrangimento. Naquele momento, com o sol escaldante do meio-dia e o barulho das ondas ao fundo, entendi que meu lugar naquela família tinha mudado para sempre e que eu precisava fazer algo a respeito. Meu nome é Clara, tenho 68 anos, sou viúva há 2 anos e durante muito tempo acreditei que meu papel era manter a família unida a qualquer custo. Morava sozinha em Belo Horizonte, naquela casa grande demais para uma pessoa só, cheia de memórias e silêncio. Meus dias giravam em torno de uma única coisa: estar disponível para minha filha, meu genro Fernando e meus 2 netos, Isabela de 12 anos e Lucas de 8. Antes de continuar minha história, me conta uma coisa. De que cidade você está me assistindo agora? Deixa aqui nos comentários. Adoro saber de onde vocês são. E se você está gostando, não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa história, porque o que aconteceu depois dessa viagem mudou minha vida completamente. Eu estava tão empolgada com aquela viagem. Havia planejado tudo durante meses. Um resort em Porto Seguro, 8 dias de férias em família, na praia, todos juntos. Daniela sempre reclamava que estava cansada, que precisava de um descanso, que os meninos precisavam sair de Belo Horizonte. Então pensei, por que não fazer algo especial? Peguei minhas economias, aquelas que tinha guardado durante anos trabalhando como professora, e paguei tudo. O hotel 5 estrelas, as passagens de avião, as refeições, os passeios, tudo. Queria que fosse um presente de aniversário antecipado para a Daniela, mas na verdade eu só queria sentir que ainda fazia parte daquela família. Desde que meu Antônio faleceu, me esforcei tanto para manter todo mundo unido. Sempre presente, sempre disposta, sempre com a carteira aberta, achei que era meu dever como mãe e avó. Estava tão errada. Escolhi um resort bonito, daqueles com piscina enorme de frente para o mar, bar molhado, restaurante com vista panorâmica. Reservei quartos próximos, mas não grudados, para que eles tivessem privacidade e eu não incomodasse. Daniela tinha dito que era muito gasto desnecessário, mas insisti. Queria criar memórias especiais com meus netos antes que crescessem e não quisessem mais passar tempo com a avó chata. O primeiro dia foi lindo. Descemos todos juntos para o café da manhã. O restaurante tinha aquela vista maravilhosa do mar, as mesas cheias de frutas tropicais, bolos, sucos naturais. Lucas não parava de perguntar se a gente podia ir procurar conchinhas na areia depois. Isabela queria que eu comprasse um daqueles vestidos de praia coloridos que vendiam na lojinha do hotel. Me senti útil de novo. Não era só a viúva solitária que morava naquela casa grande e vazia. Era a avó, a matriarca, aquela que junta todo mundo e faz as coisas acontecerem. Fernando foi gentil comigo durante o café. Perguntou se eu tinha dormido bem, se o ar-condicionado do quarto estava funcionando. Até me serviu mais suco de laranja sem eu pedir. Daniela sorriu quando contei para os meninos sobre as vezes que vínhamos para a praia quando ela era pequena, com o pai dela. Por alguns minutos, achei que tinha sido bobagem minha, aquela sensação de frieza dos últimos meses. Achei que estava imaginando coisas, sendo dramática como sempre me acusavam de ser. Mas os sinais estavam lá desde o começo. Eu só não queria enxergar. Durante o café da manhã, quando sugeri que poderíamos ir todos juntos para a Praia do Espelho à tarde, vi Daniela e Fernando trocarem aquele olhar. Sabe aquele olhar que casal casado troca quando quer conversar sem falar nada? Fernando deu uma leve concordada com a cabeça, como se estivessem confirmando algum plano secreto que não me incluía. Depois do café, enquanto os meninos trocavam de roupa para ir para a piscina, escutei Daniela falando no celular no corredor. A voz dela tinha aquele tom que eu já conhecia bem. Irritação mal disfarçada. Pois é, minha mãe insistiu em pagar tudo, mas você já sabe como ela é.
Depois, fica querendo dar palpite em cada coisa que a gente faz. O Fernando falou que precisa colocar limites claros desde o primeiro dia. Fiquei paralisada do outro lado da porta do meu quarto. Não era paranoia minha. Não eram ideias da minha cabeça. Eles realmente viam minha generosidade como uma forma de controle. Meu desejo de estar perto deles como uma imposição, um fardo. Algo se partiu dentro do meu peito naquele momento. Mas decidi fingir que não tinha ouvido nada. Talvez se eu me comportasse perfeitamente, se não causasse problema nenhum, se ficasse quietinha no meu canto, as coisas melhorassem. Como eu estava enganada. Na piscina, tentei ser a avó divertida de sempre. Entrei na água com o Lucas e fingi que era um tubarão perseguindo ele. As risadas dele encheram o ar e por alguns minutos consegui esquecer daquela conversa que tinha escutado no corredor. Isabela pediu para eu passar protetor solar nas costas dela porque a Daniela estava ocupada lendo uma revista e não queria ser incomodada. Vó, por que a mamãe e o papá falam tão diferente com a senhora agora? A Isabela me perguntou enquanto eu espalhava o protetor nas costas dela. A pergunta me pegou completamente desprevenida. Se até uma menina de 12 anos estava percebendo a mudança, então era muito mais óbvio do que eu imaginava. Como assim, meu amor? Tentei manter a voz casual, como se não soubesse exatamente do que ela estava falando. Antes, eles sempre perguntavam o que a avó queria fazer, para onde queria ir. Agora eles decidem tudo, e depois só avisam a senhora, sabe? Como se a avó fosse tipo... não sei... como se fosse uma criança que tem que obedecer. As palavras da minha neta me acertaram em cheio, porque eram exatamente o que eu estava sentindo. Mas não tinha coragem de colocar em palavras. Era isso mesmo. Eles me tratavam como criança. Mas não como uma criança querida, e sim como uma criança problemática que precisa ser vigiada para não causar confusão. Às vezes os adultos passam por fases difíceis, Isa. Não quer dizer que eles não me amem. Mas enquanto falava isso, percebi que nem eu mesma acreditava mais naquelas palavras. No segundo dia, as coisas pioraram bastante. Estávamos todos na praia quando os meninos pediram sorvete. Me ofereci para ir buscar, como sempre faço. É algo que eu gosto de fazer, essas pequenas coisas que deixam meus netos felizes. Mas a Daniela revirou os olhos de um jeito tão exagerado que até o Fernando percebeu. Mãe, a senhora não precisa ficar se acabando por aí. Já não tem mais idade para isso. Senti meu sangue ferver. Daniela, eu tenho 68 anos, não 98. Ainda consigo caminhar até a barraca de sorvete. Mas depois a senhora vai reclamar que está com dor nas pernas, que o sol está muito forte, que tem gente demais. Fernando vai buscar os sorvetes. O Fernando levantou sem discutir, mas deu para ver na cara dele que ele também não estava entendendo por que tanto drama por uma coisa tão simples. Os meninos ficaram quietos, sentindo a tensão no ar, sem entender direito o que estava acontecendo. Quando o Fernando voltou com os sorvetes, tentei puxar conversa com as crianças sobre a escola, perguntar das matérias preferidas, dos professores. Mas a Daniela me cortou no meio da frase. Mãe, deixa eles comerem em paz, não precisa ficar fazendo interrogatório. Interrogatório. Desde quando o interesse genuíno de uma avó pela vida dos netos virou interrogatório? Fiquei calada, olhando o Lucas me dar aquele sorrisinho tímido, como se quisesse continuar conversando comigo, mas não tivesse coragem de desobedecer à mãe dele. Voltamos para o hotel no final da tarde e eu estava exausta. Não fisicamente, como a Daniela tinha previsto, mas emocionalmente esgotada de andar pisando em ovos, medindo cada palavra, sentindo que qualquer coisa que eu dissesse ou fizesse seria vista como um incômodo. Na hora do jantar, as coisas chegaram num ponto crítico. O restaurante do hotel tinha música ao vivo, um senhor de cabelos brancos tocando violão e cantando MPB. Fiquei emocionada quando ele começou a tocar Como é Grande o Meu Amor por Você, a mesma música que o Antônio e eu dançamos no nosso casamento. Sem pensar, comentei. Essa era a música preferida do seu pai. A Daniela me olhou com uma expressão que eu não soube decifrar. Mãe, a gente já sabe. A senhora já contou essa história umas 1000 vezes.
Era mentira. Talvez eu tivesse contado 1 ou 2 vezes ao longo desses anos, mas definitivamente não 1000. O que mais me machucou não foi o exagero, foi o tom de voz. Como se minhas memórias fossem um peso, como se compartilhar a lembrança do pai dela fosse algo chato que eles precisavam aguentar. O Fernando tentou amenizar. É bonito a senhora ter essas lembranças tão lindas do seu Antônio, Dona Clara. Mas a Daniela cortou ele com outro daqueles olhares. Fernando não incentiva. Quando ela começa com as histórias do passado, não termina nunca. Os meninos continuaram comendo em silêncio. Vi que a Isabela estava desconfortável. O Lucas parou de comer e ficou olhando para o prato como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Naquele momento, entendi que eles não estavam machucando só a mim, mas também estavam ensinando meus netos que desrespeitar os mais velhos era algo normal. Mais tarde, quando voltei para o meu quarto, escutei vozes vindas do quarto ao lado. As paredes não eram tão grossas quanto pareciam. Era a Daniela e o Fernando conversando. Amor, você precisa me apoiar mais. Quando você é gentil demais com ela, minha mãe acha que está tudo bem e continua com essas manias dela. Mas Dani, ela só quis contar uma história do pai. Não vejo problema nisso. O problema é que ela sempre quer ser o centro das atenções. Sempre tem uma história, sempre tem um comentário, sempre quer participar de tudo. Essa viagem era para ser nossa, em família. Mas ela pagou tudo só para ter controle sobre a gente. Sentei na cama, tremendo. Não de frio, mas de raiva e tristeza misturadas. Então era isso. Minha generosidade era vista como manipulação, meu amor como controle, minha presença como invasão. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Olhei para o comprovante de todos os pagamentos que tinha feito. O hotel, as passagens, os passeios que estavam programados. Tinha gastado quase 20 mil reais naquela viagem. Foi então que uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia que no começo me assustou, mas que aos poucos foi fazendo cada vez mais sentido. Se eles achavam que eu estava comprando a presença deles, se achavam que meu dinheiro era uma forma de controle, então talvez fosse hora de mostrar como seria a vida deles sem esse suposto controle. Deitei naquela cama de hotel, olhando para o teto, ouvindo o barulho do mar lá fora, e pela primeira vez em 2 anos desde que fiquei viúva, tomei uma decisão pensando apenas em mim mesma. E essa decisão mudaria tudo. No 3º dia, acordei com aquela decisão ainda martelando na minha cabeça. Mas antes de fazer qualquer coisa, quis ter certeza absoluta de que não estava exagerando, de que realmente precisava tomar uma atitude drástica. Descemos para a praia logo depois do café da manhã. O dia estava lindo, sol forte, mar calmo, aquele azul perfeito de Porto Seguro. Os meninos queriam fazer castelo de areia e pediram minha ajuda. Peguei os baldinhos e a pazinha, sentei na areia ao lado deles e começamos a construir. A Isabela fazia as torres, o Lucas cavava o fosso ao redor e eu ajudava a moldar as muralhas. Estávamos rindo, brincando, curtindo aquele momento de avó com netos. Foi quando a Daniela se aproximou. Mãe, a senhora está ficando toda suja de areia. Levanta daí, vai estragar essa roupa. Daniela, estou na praia. É normal ficar com areia. Respondi sem parar de brincar com as crianças. Mas depois vai reclamar que está com areia na cama, no banheiro, em todo lugar. Respirei fundo. Não vou reclamar de nada. Só estou brincando com meus netos. O Fernando tinha ido comprar água de coco e, quando voltou, trouxe apenas 3 cocos. Um para ele, um para a Daniela e um para dividir entre as crianças. Nem perguntou se eu queria. Fernando, você não trouxe para a Dona Clara? A Isabela perguntou com aquela inocência das crianças que ainda não aprenderam a fingir. Ah, desculpa, esqueci. Ele falou, mas nem fez menção de voltar para comprar outro. A Daniela deu um sorriso de canto. Minha mãe não gosta muito de água de coco, não é, mãe? Eu adorava água de coco. A Daniela sabia disso perfeitamente. Mas não falei nada. Apenas assenti com a cabeça e voltei a brincar com os meninos, sentindo aquele nó apertando na garganta. Foi na hora do almoço que tudo explodiu. Estávamos numa barraca na praia, daquelas com mesas de madeira e guarda-sol colorido.
Pedi um peixe grelhado com salada. Quando o garçom trouxe, comentei que estava com ótima cara. A Daniela suspirou alto daquele jeito teatral. Mãe, por favor, não precisa ficar dando opinião sobre tudo. A gente já entendeu que a senhora gostou da comida. Eu só disse que estava com boa aparência, Daniela. Foi um comentário simples. É que a senhora faz isso o tempo todo. Comenta cada coisa, dá palpite em tudo, não consegue ficar quieta 5 minutos. Senti meu rosto esquentar, mas tentei manter a calma. Desculpa se minha presença incomoda tanto assim. Não é isso, mãe. É que a senhora precisa entender que nem tudo precisa da sua opinião, da sua participação. Às vezes a gente só quer ter nosso espaço. O Fernando colocou a mão no braço dela, como se pedisse para ela pegar leve. Mas ela estava em modo ataque e não ia parar. Sabe o que é, mãe? A gente aceitou essa viagem porque a senhora insistiu muito. Mas está sendo exaustivo ter que te aguentar 24 horas por dia. A senhora não percebe que está sempre atrapalhando? As pessoas nas mesas ao redor começaram a olhar. A Isabela estava com os olhos marejados. O Lucas tinha parado de comer e estava com a cabeça baixa. Daniela, vamos conversar isso no hotel, não aqui. Tentei manter a dignidade. Não, mãe. Vamos conversar agora. Você precisa entender de uma vez por todas. A gente não te convidou para essa viagem. Você que se convidou, pagou tudo sem ninguém pedir, e agora fica se fazendo de coitada como se a gente fosse obrigado a ficar te agradando o tempo todo. Eu nunca pedi para ninguém me agradar. Só queria passar um tempo com minha família. Mas você não percebe? Você sufoca a gente. Está sempre grudada, sempre querendo participar de tudo, sempre com aquela cara de sofrimento se a gente não te inclui. Francamente, mãe, a senhora já tem idade para entender que está sendo um estorvo. A palavra ecoou na minha cabeça como um tapa. Estorvo. Minha própria filha, na frente dos meus netos, na frente de estranhos, me chamando de estorvo. Levantei da mesa devagar. Minhas mãos tremiam, mas minha voz saiu firme. Vocês têm razão. Eu realmente estou atrapalhando. Peguei minha bolsa e comecei a andar. A Daniela me chamou, mas não olhei para trás. Escutei a Isabela chorando, dizendo: "Papai, faz alguma coisa." Mas continuei andando. Voltei para o hotel, entrei no meu quarto e liguei o ar-condicionado no máximo. Precisava pensar com a cabeça fria. Abri meu notebook e acessei o Internet Banking. Meus dedos voaram pelo teclado. Liguei para a recepção do hotel. Boa tarde, aqui é a Clara do quarto 412. Preciso falar sobre as reservas em nome da Daniela Ferreira. Pois não, senhora. Em que posso ajudar? Preciso cancelar os pagamentos antecipados. Todos eles. Houve uma pausa do outro lado. Senhora, mas os quartos estão ocupados. Se cancelar agora, eles terão que fazer o pagamento imediatamente. Eu sei. Pode fazer o cancelamento. Levou 40 minutos para resolver tudo. Cancelei o pagamento do hotel que cobria os 8 dias de hospedagem. Cancelei os passeios agendados. Cancelei até o serviço de alimentação all-inclusive que eu tinha contratado. O gerente do hotel me ligou pessoalmente. Dona Clara, a senhora tem certeza? Isso vai gerar cobranças imediatas para os outros hóspedes. Tenho certeza absoluta. E quero mudar meu voo de volta. Tem algum voo para Belo Horizonte ainda hoje? Tem um às 19 horas. Reserva para mim, por favor. Depois liguei para a operadora de turismo e cancelei os passeios que estavam programados para os próximos dias. Perdi o sinal de alguns, mas não me importei. Valeria cada centavo. Fiz minha mala com calma. Dobrei cada roupa, organizei meus pertences, coloquei tudo de volta na mala como se estivesse fechando um capítulo da minha vida. E estava mesmo. Eram 4 horas da tarde quando desci na recepção para fazer meu check-out. O recepcionista me olhou com simpatia. Dona Clara, a senhora vai embora mais cedo? Vou sim, mudança de planos. Paguei minha parte e pedi um táxi para o aeroporto. A senhora quer que a gente avise sua família? Não precisa. Eles vão descobrir sozinhos. Entrei no táxi e olhei uma última vez para aquele hotel. Meu celular já tinha 3 ligações perdidas da Daniela. Desliguei o aparelho e guardei na bolsa.
Estava na hora de eles aprenderem o verdadeiro significado da palavra estorvo. Liguei meu celular apenas quando o avião decolou. Eram 23 ligações perdidas da Daniela, 15 do Fernando e até 2 tentativas de videochamada. Tinha também 12 mensagens no WhatsApp, cada uma mais desesperada que a outra. A primeira era quase educada. "Mãe, onde a senhora está? Estamos preocupados." A segunda já tinha um tom diferente. "Mãe, preciso falar com a senhora urgente. Liga para mim agora." A terceira era pânico puro. "Mãe, pelo amor de Deus, o hotel está cobrando tudo de novo. O que a senhora fez?" Não respondi nenhuma. Coloquei o celular no modo avião de novo e aceitei o suco que a comissária estava oferecendo. Pela primeira vez em anos, senti uma sensação estranha no peito. Levou alguns segundos para eu identificar o que era. Liberdade. O voo durava 2 horas. Fiquei olhando pelas janelas, vendo as nuvens lá embaixo, pensando em tudo o que tinha acontecido. Não sentia culpa, nem arrependimento. Só um cansaço profundo de ter passado tanto tempo tentando comprar o amor de gente que já tinha decidido que eu era um peso. Quando o avião pousou em Belo Horizonte, eram quase 10 horas da noite. Liguei o celular e ele explodiu com notificações. Mais de 50 ligações perdidas. Mensagens de áudio da Daniela chorando, gritando, implorando. Ouvi apenas uma, a mais recente. "Mãe, eu não acredito que a senhora fez isso com a gente. Estamos passando a maior vergonha aqui no hotel. Tivemos que pagar mais de R$ 10.000 no cartão de crédito do Fernando. Os passeios foram cancelados, as crianças estão chorando e a senhora simplesmente desapareceu. Que tipo de mãe faz isso? Que tipo de mãe?" A pergunta ecoou na minha cabeça enquanto eu pegava um táxi para casa. Que tipo de filha chama a própria mãe de estorvo na frente de todo mundo? Que tipo de filha aceita que a mãe pague uma viagem de R$ 20.000 e depois reclama da presença dela? Cheguei em casa quase meia-noite. A casa estava silenciosa, fria, do jeito que tinha deixado. Acendi as luzes, coloquei minha mala no quarto e fui direto para a cozinha fazer um chá. Sentei na mesa da cozinha, aquela mesma mesa onde a Daniela tinha tomado café da manhã tantas vezes quando era criança, onde o Antônio e eu planejamos nossa vida juntos, onde eu tinha chorado sozinha tantas noites desde que ele se foi. O celular tocou de novo. Daniela. Atendi dessa vez. "Mãe, finalmente." A senhora sumiu, desligou o telefone, cancelou tudo e nos deixou aqui passando o maior vexame. "Daniela, você disse que eu era um estorvo, que estava atrapalhando, então resolvi o problema. Agora vocês podem aproveitar a viagem em paz, sem a velha chata por perto. A senhora não pode fazer isso, não pode simplesmente abandonar a gente." Ri. Uma risada seca, sem humor. "Abandonar? Daniela, eu paguei 8 dias de hotel. Vocês ainda têm 5 dias pela frente. Só vão ter que pagar do próprio bolso agora. Achei que vocês gostariam, já que tanto reclamaram do meu suposto controle." "Mãe, a gente não tem dinheiro para isso tudo. O Fernando acabou de fazer uma compra parcelada no cartão." "Não é meu problema. Vocês são adultos. Arrumem uma solução." "Eu não acredito que a senhora está sendo tão egoísta. E as crianças? A senhora pensou nelas?" Pensei sim. Pensei que seria melhor para elas não terem que assistir à própria avó sendo humilhada pela mãe delas o tempo todo. Pensei que seria educativo para elas aprenderem que dinheiro não cai do céu. E pensei principalmente que talvez seja a hora de vocês ensinarem para os meus netos o significado da palavra respeito. "Mãe, Daniela, você tem 35 anos. Eu te criei com muito esforço. Trabalhei em 2 empregos para você ter escola particular, cursinho, faculdade. Nunca te faltou nada. E agora, quando eu mais preciso de você, quando estou sozinha depois de perder meu marido, você me trata como se eu fosse um móvel velho que só ocupa espaço." Ela ficou em silêncio do outro lado. Ouvi ela fungando, chorando baixinho. "Aproveita os dias que ainda faltam da viagem. Quando vocês voltarem, a gente conversa. Ou não, tanto faz." Desliguei antes que ela pudesse responder. Fiquei sentada naquela cozinha até de madrugada, tomando chá e pensando na vida. Pensei em todas as vezes que coloquei as necessidades dos outros na frente das minhas.
todas as vezes que engoli desaforo para manter a paz. Todas as vezes que abri mão do meu dinheiro, do meu tempo, da minha dignidade, achando que assim garantiria meu lugar na família. Que lugar era esse, afinal? O lugar de quem paga a conta, mas não pode dar opinião? De quem é chamada apenas quando precisa resolver alguma coisa? De quem tem que agradecer por migalhas de atenção? Peguei meu caderno, aquele onde eu costumava anotar receitas e listas de compras, e comecei a escrever. Não receitas, mas uma lista diferente. Uma lista de coisas que eu sempre quis fazer, mas nunca fiz, porque estava ocupada sendo a mãe disponível, a avó prestativa, a viúva solitária. Conhecer a Europa. Fazer aulas de pintura. Morar em outra cidade. Fazer novas amizades. Viver para mim mesma sem culpa. O sol estava nascendo quando finalmente fui dormir. Dormi profundamente, sem pesadelos, sem angústia. Dormi como não dormia há anos. Quando acordei, já era meio-dia. Tinha 17 mensagens novas. Não abri nenhuma. Em vez disso, liguei para minha antiga colega de trabalho, a Sílvia, que tinha se aposentado e se mudado para o Rio de Janeiro. Sílvia, é a Clara. Você ainda tem aquele quarto vago no seu apartamento? Tenho sim. Por quê? Você está pensando em me visitar? Sorri. Pela primeira vez em muito tempo, um sorriso verdadeiro. Não exatamente. Estou pensando em mudar de vida. 3 meses depois daquele dia na praia de Porto Seguro, eu estava sentada num café em Lisboa, tomando um galão e comendo um pastel de nata ainda quentinho. Parecia um sonho, mas era real. Eu, Clara, 68 anos, viajando sozinha pela Europa pela primeira vez na vida. Depois daquela ligação para a Sílvia, as coisas aconteceram rápido. Voltei para Belo Horizonte determinada a mudar minha vida de verdade, não apenas pensar em mudar. A Daniela tentou falar comigo 2 vezes quando voltou da viagem. Nas 2 vezes, deixei bem claro que enquanto ela não entendesse o tamanho do desrespeito que tinha cometido, não havia conversa possível. Comecei a me organizar. Tinha uma boa aposentadoria como professora, mais as economias que o Antônio tinha deixado. Dinheiro não era problema. O problema sempre foi eu mesma, achando que precisava guardar tudo para deixar de herança, para ajudar a família, para emergências que nunca aconteciam. Decidi usar aquele dinheiro para viver. Não para sobreviver, mas para viver de verdade. Pesquisei pacotes de viagem para a Europa. Encontrei um roteiro de 5 semanas passando por Portugal, Espanha, França e Itália. Quando vi o preço, meu primeiro impulso foi achar caro demais. Mas então, me lembrei que tinha gastado quase 20 mil reais numa viagem onde fui tratada como estorvo. Por que não gastar em algo que era só para mim? Comprei a passagem, sozinha, sem pedir opinião de ninguém. A Daniela descobriu através de uma prima que tinha me encontrado no shopping comprando roupas novas. Me ligou indignada. Mãe, soube que a senhora vai viajar para a Europa. Como assim a senhora não me contou? Não sabia que precisava pedir autorização. Não é autorização, mas a gente é família. A senhora não acha que deveria ter conversado com a gente antes? Para quê? Para você me dizer que estou velha demais? Que vou me perder? Que é desperdício de dinheiro? Não, obrigada. Dessa vez eu decido sozinha. Ela ficou em silêncio. Depois tentou outra abordagem. E se acontecer alguma coisa com a senhora lá fora? A senhora vai estar sozinha, sem ninguém. Daniela, estou sozinha aqui também. A diferença é que lá fora eu vou estar sozinha, visitando o Museu do Louvre, e não sozinha nessa casa esperando um telefonema seu que só vem quando você precisa de alguma coisa. Desliguei. Estava ficando boa nisso. Lisboa foi minha primeira parada. Passei uma semana inteira me perdendo nas ruazinhas do bairro de Alfama, andando nos bondinhos amarelos, comendo bacalhau em todos os restaurantes que encontrava. Conheci um grupo de brasileiras que também viajavam sozinhas. Mulheres da minha idade, viúvas, divorciadas, algumas simplesmente cansadas de viver para os outros. Uma delas, a Teresa de Porto Alegre, me disse algo que nunca esqueci. Sabe qual é a melhor coisa de viajar sozinha depois dos 60? Ninguém te cobra nada. Quer ficar 3 horas num museu? Fica.
Quer comer sobremesa no almoço e no jantar? Come. Quer voltar para o hotel às 2 da tarde porque cansou? Volta. Sua vida, suas regras. E era verdade. Em Madrid, passei uma tarde inteira sentada num banco do Parque del Retiro, só olhando as pessoas passarem. Não tinha que dar satisfação para ninguém. Não tinha ninguém revirando os olhos porque eu estava demorando demais ou sendo chata. Em Paris, chorei no Museu d'Orsay olhando os quadros impressionistas. Chorei de emoção, de alívio, de felicidade. Uma vida inteira sonhando em conhecer aquele lugar. E finalmente estava ali. Sozinha, mas livre. Foi em Barcelona que conheci o Alberto, um viúvo argentino de 72 anos que também viajava sozinho. Não foi romance de filme, foi algo melhor. Uma amizade de verdade com alguém que entendia perfeitamente o que significava reconstruir a vida depois de perder o companheiro de décadas. Tomamos café juntos todas as manhãs durante a semana que passei em Barcelona. Ele me mostrou cantinhos da cidade que não estavam no roteiro turístico. Me ensinou algumas palavras em espanhol portenho. Ríamos das nossas histórias, dos nossos medos, dos nossos planos. Clara, você parece mais leve do que quando te conheci. Ele me disse no último dia. É porque estou mais leve mesmo. Deixei um monte de peso para trás. Trocamos endereços e prometemos nos escrever. E cumprimos. Até hoje recebo cartas dele toda semana. Cartas de verdade, escritas à mão, como faziam as pessoas da nossa época antes dos celulares dominarem tudo. Quando voltei para o Brasil, não voltei para Belo Horizonte. Fui direto para o Rio de Janeiro, onde a Sílvia me esperava com um quarto arrumado e um sorriso enorme no rosto. Bem-vinda à sua nova vida, ela disse me abraçando no aeroporto. O apartamento dela ficava em Botafogo, num prédio antigo mas charmoso, com uma varanda que dava para ver um pedacinho da Baía de Guanabara. Meu quarto tinha uma janela grande, muita luz natural e uma paz que eu não sentia há anos. Morar com a Sílvia foi a melhor decisão que tomei. Cada uma tinha seu espaço, sua independência, mas dividíamos as refeições e aquelas conversas longas de fim de tarde. Conversas de verdade, não aquelas cheias de cobranças disfarçadas e ressentimentos guardados. Ontem mesmo estávamos conversando sobre a diferença entre estar sozinha e se sentir solitária. Sabe, Clara, durante anos eu confundi uma coisa com a outra. A Sílvia disse enquanto tomávamos vinho na varanda. Achei que precisava estar sempre cercada de gente para não me sentir só. Mas as piores solidões da minha vida foram quando estava cercada de gente que não me valorizava. Assenti com a cabeça. Sabia exatamente do que ela estava falando. Minha rotina agora é completamente diferente. Acordo quando meu corpo pede, não quando alguém precisa de mim. Tomo café da manhã lendo o jornal inteiro. Não só as manchetes enquanto preparo comida para outros. Faço aulas de aquarela às terças e quintas no Centro Cultural. Às quartas vou para um clube de leitura onde discutimos desde Clarice Lispector até Marta Medeiros. Às sextas, eu e a Sílvia exploramos museus ou vamos ao teatro. Pela primeira vez em décadas, vivo para mim. E não me sinto nem um pouco culpada por isso. A Daniela me ligou 3 vezes nesses 6 meses. As 2 primeiras ligações pareciam mais negociações comerciais do que pedidos sinceros de desculpa. Mãe, já faz tempo. As crianças sentem sua falta. A gente podia tentar de novo. Como se o tempo apagasse anos de desrespeito. Como se sentir falta fosse motivo suficiente para voltar para uma situação que me destruía por dentro. A terceira ligação foi diferente. A Daniela tinha descoberto que vendi a casa de Belo Horizonte e me mudei de vez para o Rio de Janeiro. A voz dela estava diferente. Tinha um desespero que eu nunca tinha ouvido antes. Mãe, a senhora não podia ter feito isso. Aquela casa era patrimônio da família. Os meninos esperavam herdar ela um dia. Respirei fundo antes de responder. Daniela, aquela casa era meu patrimônio. Trabalhei durante décadas para pagar cada tijolo. Tenho todo o direito de decidir o que fazer com ela. Mas a gente contava com aquela casa. Vocês contavam em herdar automaticamente tudo o que eu construí, sem importar como me tratavam enquanto eu estava viva.
É uma forma bem conveniente de ver as coisas, não acha? O dinheiro da venda me permitiu comprar minha parte no apartamento com a Silvia e criar um fundo de investimentos que me dá segurança total. Pela primeira vez na vida, minhas decisões financeiras são baseadas no que eu quero, não no que os outros esperam receber quando eu morrer. A senhora está sendo egoísta, ela disse, e eu quase ri. Egoísta foi você me chamar de estorvo na frente dos seus filhos, de estranhos, de todo mundo. Egoísta foi aceitar que eu pagasse 20 mil reais numa viagem e depois reclamar da minha presença. Eu estou sendo dona da minha própria vida, Daniela. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Ela começou a chorar. Não aquele choro manipulador de quem quer conseguir algo, mas um choro de quem finalmente entendeu que perdeu algo importante. Mas era tarde demais. Algumas pontes, quando queimadas, não têm reconstrução possível. O que me surpreendeu de verdade foi a carta da Isabela. Chegou no mês passado, uma carta de verdade, escrita à mão com aquela letra caprichada de adolescente. Ela me contou sobre a escola, as amigas, os planos para o ensino médio. Não mencionou os pais nem a situação familiar. Era simplesmente uma neta escrevendo para a avó, mantendo uma conexão que vai além dos conflitos dos adultos. Respondi com outra carta. Contei sobre minhas aulas de aquarela e mandei junto uma pintura pequena que fiz do parque que vejo da janela. Coloquei meu novo endereço e meu telefone, deixando claro que as portas estão abertas para ela, sempre. O Lucas ainda é muito novo para entender tudo o que aconteceu. Mas a Silvia me ajudou a preparar um pacote de aniversário para ele com livros de aventura e uma carta explicando que a avó dele está vivendo sua própria aventura, numa cidade cheia de museus e praias bonitas. Não sei se a Daniela deu a carta para ele, mas espero que um dia ele entenda que a avó não desapareceu, apenas escolheu um caminho diferente. Esta manhã, enquanto regava as plantas da varanda, pensei no Antônio. Me perguntei o que ele acharia de tudo isso. Acho que estaria orgulhoso de me ver tão independente, tão dona das minhas escolhas. Ele sempre admirou minha força, mas durante anos eu escondi essa força embaixo de camadas e mais camadas de vontade de agradar e medo de ficar sozinha. Às vezes, encontro senhoras no mercado ou no centro cultural que estão vivendo situações parecidas com a que eu vivia. Filhos adultos que tratam elas como peso. Famílias que acham que elas devem estar disponíveis sempre. Avós que não sabem colocar limites sem se sentirem culpadas. Quando posso, compartilho minha história. Não para que façam exatamente o que eu fiz, mas para que saibam que existem opções, que têm direito de escolher a própria felicidade. Semana passada, uma senhora de 70 anos me contou que a família tinha decidido vender a casa dela para comprarem uma maior onde todos morariam juntos. Ela teria um quartinho pequeno, mas confortável, na casa nova. Perguntei se ela queria morar num quartinho pequeno. Se aquela tinha sido decisão dela. A pergunta a deixou tão surpresa que ela ficou em silêncio por vários minutos. Aparentemente, ninguém nunca tinha perguntado o que ela queria. Nem todas as histórias precisam ter finais dramáticos como o meu. Nem todas as mulheres precisam se mudar de cidade ou viajar sozinhas para a Europa para recuperar a dignidade. Mas todas merecem ser consultadas sobre decisões que afetam suas vidas. Todas merecem ser tratadas como pessoas com vontade própria, não como objetos que se movem conforme a conveniência dos outros. Minha rotina noturna agora inclui alguns minutos aqui na varanda, olhando as poucas estrelas que consigo ver apesar das luzes da cidade. Nesses momentos de silêncio, sinto uma gratidão profunda por ter encontrado coragem de mudar minha vida aos 68 anos. Não foi fácil. Teve momentos de solidão real, momentos em que duvidei das minhas decisões. Mas cada dia que passo, vivendo nos meus próprios termos, confirma que tomei a decisão certa. A Silvia me disse ontem que me acha mais jovem agora do que quando nos reencontramos há 8 meses. Acho que ela tem razão. Existe algo em viver de forma autêntica que rejuvenesce o espírito. Quando você não precisa esconder partes de si mesma para manter a paz, quando não precisa pedir desculpas por existir, quando pode expressar suas opiniões sem medo de rejeição, toda sua energia se concentra em viver, não apenas em sobreviver.
Não sei se a Daniela vai entender um dia o que realmente aconteceu. Não sei se ela vai reconhecer o tamanho do estrago que causou ou se vai desenvolver a capacidade de enxergar além das próprias necessidades. Mas isso não é mais responsabilidade minha. Meu trabalho como mãe dela terminou faz tempo. Agora cabe a ela decidir que tipo de pessoa quer ser. O que eu sei é que meus netos estão crescendo num mundo onde podem ver que as avós também têm direito à dignidade e autonomia. Espero que, quando forem adultos, lembrem que a avó Clara escolheu o respeito próprio em vez da falsa harmonia familiar. Talvez essa seja a herança mais valiosa que posso deixar para eles. Enquanto termino meu café e me preparo para minha aula de aquarela, penso no silêncio que preencheu o espaço onde antes havia drama constante de tentar conquistar o amor de quem não estava disposto a me dar. É um silêncio que cura, cheio de possibilidades em vez de cobranças, de planos em vez de lamentos. Às vezes, o maior ato de amor próprio é escolher a paz que decidimos manter. E você que está me ouvindo agora, me conta aqui nos comentários, no meu lugar, o que você faria? E não deixa de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela, porque traz uma reviravolta emocionante que você não vai querer perder.